última aula que eu dei, nós falamos sobre o imperialismo, a corrida, né? Nós vamos falar hoje sobre a corrida imperialista e agora nós vamos olhar para o nosso quadro e vamos ver um mundo em conflito. Por quê? Não vai ter terra para todo mundo. A Europa vai começar, os países europeus que estão na corrida imperialista ainda, porque alguns não conseguiram alcançar a Inglaterra, a França, os belgas, entre outros, vão começar a se sentir em desvantagem e vão começar a entrar em acordos políticos, econômicos e sociais. Nós vamos para o nosso quadro tentar entender que mundo em conflito é esse e os antecedentes da Primeira Guerra. Então vamos lá, ó. Quando eu falo em paz armada e eu associo isso à corrida imperialista, eu estou falando dos países europeus que estavam se armando, né, procurando ter quantidade e qualidade de armamento bélico. O que seria isso? Arma mesmo, para poder combater numa futura guerra. Ah, mas não tem nome de paz armada? Sim. Cada país da Europa tinha interesses em comum e interesses que não eram tão incomuns assim, diferentes. E aí eles começam a se armar, começam a se mobilizar, a fazer um armazenamento bélico, juntar armas, manter armas para poder futuramente entrar numa guerra. E não era só arma, pistola, né? Não era arma nesse sentido só, não. Vão investir em tanques de guerra, porque a Primeira Guerra, ela não é uma guerra como a Segunda, entendeu? Ela é uma guerra muito conhecida como guerra de trincheira e de movimento. Eu vou explicar mais pra frente o que é isso, tá bom? Então a paz armada tá até entre aspas, porque na verdade, no fundo, os países da Europa já estavam pensando, olha, vai chegar um momento em que os países que não conseguiram anexar território lá na África, lá na Ásia, lá na Oceania, vão se rebelar contra os países que conseguiram. Porque a Europa estava nessa corrida imperialista, os países europeus estavam na corrida imperialista. Lembrando que os Estados Unidos da América e o Japão são os dois únicos países que não pertencem à Europa, pertencem a outros continentes, que vão entrar na corrida imperialista também. E como os Estados Unidos já estavam financeiramente um país capitalista bombando já nesse período aqui, em relação aos outros países da América, né, do restante da América, ele vai entrar metendo o pé na porta falando, ó, eu também quero participar dessa corrida imperialista porque eu tenho money, I have money, como a gente brinca, né? Então, os Estados Unidos e o Japão vão ser duas potências fora da Europa que vão estar aqui nessa corrida imperialista brigando pelo seu espaço. E aí, se tem dinheiro, se tem capital, você acha que os Estados Unidos vão investir no armamento bélico ou não vai? É lógico que vai. E muito. Nós temos também a falência do concerto europeu. Vou falar sobre isso aqui um pouco mais pra frente. Vamos focar nas tensões nacionalistas. Aqui para baixo. Tensões nacionalistas. O que vai acontecer? Os países europeus que já estavam na corrida imperialista, né, fico repetindo isso para vocês gravem, eles vão começar a passar por momentos tensos. Primeiro, se eu sei que tem um país que é meu inimigo e que está se armando, eu tenho que pensar, opa, qual é o objetivo de se armar? Para quê? Já estavam de olho, os países europeus já estavam tensos porque eles já escutavam rumores de que uma possível guerra poderia acontecer.
E aí nós temos o pangermanismo. O que vai ser o pangermanismo? A Alemanha, ela representa o pangermanismo. O pangermanismo é a união de povos que vão formar a Alemanha, tá? Isso é pangermanismo. Por quê, professora? A Alemanha não existia? Não, a Alemanha ainda não era nenhum país, nenhum estado. Ela vai se unificar em 1800, né? Vai aparecer para vocês a data certinha. Ela vai se unificar e ela vai pegar aqueles povos que têm língua parecida ou igual, costumes, e aí se transforma na Alemanha, que nós conhecemos hoje. Foquem na Alemanha, porque a Alemanha, ela vai ser a principal, como se fosse um artista no palco. A Alemanha vai ser a artista principal, o astro principal, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda, tá bom? Mas foca aqui na primeira primeiro. E aí nós temos o pan-eslavismo, que vai ser ali a união dos povos que vão formar ali a chamada Rússia, que vai bater de frente aqui, ó, com a Alemanha e vice-versa. E o revanchismo francês. O que significa revanchismo? Vem de revanche. Sabe aquele jogo de futebol, geralmente de Copa do Mundo, que nós assistimos, e que a gente fala assim, nossa, aquele 7-0, né, que o Brasil tomou da Alemanha. Nós temos um sentimento de que eu quero me vingar, eu quero uma revanche. Foi o que aconteceu com a França. A França, ela tenta, desde os séculos passados, entrar no cenário de colonização e não é bem sucedida. Aí, chega na corrida imperialista, ela tenta anexar territórios na África, na Ásia, na Oceania. Ela não é tão, ela até consegue, mas ela não é tão bem sucedida quanto a Inglaterra, quanto outros países. E ela é uma inimiga muito grande da Inglaterra e vice-versa. E ela vai ter esse sentimento de revanche, porque ela fala, poxa, já que eu não consegui, agora eu quero, né? Igual criança, quando faz birra. Então a França vai ter um sentimento de revanchismo francês. E isso vai motivar algumas questões para que se inicie a Primeira Guerra. Isso aqui são os antecedentes. Agora, nós vamos para as questões balcânicas. Eu vou dar um zoom na tela e aí vocês pausam esse vídeo, dá uma pausa no vídeo, tá bom? Só com a tela e copie o que está ali no caderno de vocês, tá? Só um minutinho que eu vou dar um zoom. Falo em paz armada. E eu associo isso à corrida imperialista. Eu estou falando dos países europeus que estavam se armando, né, procurando ter quantidade e qualidade de armamento bélico. O que seria isso? Arma mesmo, para poder combater numa futura guerra. Ah, mas não tem um nome de paz armada? Sim. Cada país da Europa tinha interesses em comum e interesses que não eram tão incomuns assim, diferentes. E aí eles começam a se armar, começam a se mobilizar, a fazer um armazenamento bélico, juntar armas, manter armas para poder futuramente entrar numa guerra. E não era só arma, pistola, né? Não era arma nesse sentido só, não. Vão investir em tanques de guerra, porque a Primeira Guerra, ela não é uma guerra como a Segunda, entendeu? Ela é uma guerra muito conhecida como guerra de trincheira e de movimento. Eu vou explicar mais pra frente o que é isso, tá bom? Então a paz armada tá até entre aspas, porque na verdade, no fundo, os países da Europa já estavam pensando, olha, vai chegar um momento em que os países que não conseguiram anexar território lá na África, lá na Ásia, lá na Oceania, vão se rebelar contra os países que conseguiram.
porque a Europa estava nessa corrida imperialista, os países europeus estavam na corrida imperialista. Lembrando que os Estados Unidos da América e o Japão são os dois únicos países que não pertencem à Europa, pertencem a outros continentes, que vão entrar na corrida imperialista também. E como os Estados Unidos já estavam financeiramente um país capitalista bombando já nesse período aqui, em relação aos outros países da América, né, do restante da América, ele vai entrar metendo o pé na porta e falando, ó, eu também quero participar dessa corrida imperialista, porque eu tenho money, I have money, como a gente brinca, né? Então, os Estados Unidos e o Japão vão ser duas potências fora da Europa que vão estar aqui nessa corrida imperialista brigando pelo seu espaço. E aí, se tem dinheiro, se tem capital, você acha que os Estados Unidos vão investir no armamento bélico ou não vai? É lógico que vai. E muito. Nós temos também a falência do concerto europeu. Vou falar sobre isso aqui um pouco mais pra frente. Vamos focar nas tensões nacionalistas. Aqui para baixo. Tensões nacionalistas. O que vai acontecer? Os países europeus que já estavam na corrida imperialista, eu fico repetindo isso para vocês gravem, eles vão começar a passar por momentos tensos. Primeiro, se eu sei que tem um país que é meu inimigo e que está se armando, eu tenho que pensar, opa, qual é o objetivo de se armar? Para quê? Já estavam de olho, os países europeus já estavam tensos porque eles já escutavam rumores de que uma possível guerra poderia acontecer. E aí nós temos o pangermanismo. O que vai ser o pangermanismo? A Alemanha, ela representa o pangermanismo. O pangermanismo é a união de povos que vão formar a Alemanha, tá? Isso é pangermanismo. Por quê, professora? A Alemanha não existia? Não, a Alemanha ainda não era nenhum país, nenhum estado. Ela vai se unificar em 1800, né? Vai aparecer para vocês a data certinha. E ela vai pegar aqueles povos que têm língua parecida ou igual, costumes, e aí se transforma na Alemanha, que nós conhecemos hoje. Foquem na Alemanha, porque a Alemanha, ela vai ser a principal, como se fosse um artista no palco. A Alemanha vai ser a artista principal, o astro principal, tanto da Primeira Guerra quanto da Segunda. Primeiro. E aí nós temos o pan-eslavismo, que vai ser ali a união dos povos que vão formar ali a chamada Rússia, que vai bater de frente aqui, ó, com a Alemanha e vice-versa. E o revanchismo francês. O que significa revanchismo? Vem de revanche. Sabe aquele jogo de futebol, geralmente Copa do Mundo, que nós assistimos, e que a gente fala assim, nossa, aquele 7-0, né, que o Brasil tomou da Alemanha. Nós temos um sentimento de que eu quero me vingar, eu quero uma revanche. Foi o que aconteceu com a França. A França, ela tenta, desde os séculos passados, entrar no cenário de colonização e não é bem sucedida. Aí, chega na corrida imperialista, ela tenta anexar territórios na África, na Ásia, na Oceania. Ela não é tão, ela até consegue, mas ela não é tão bem sucedida quanto a Inglaterra, quanto outros países. E ela é uma inimiga muito grande da Inglaterra e vice-versa. E ela vai ter esse sentimento de revanche, porque ela fala, poxa, já que eu não consegui, agora eu quero, né? Igual criança quando faz birra. Então a França vai ter um sentimento de revanchismo francês. E isso vai motivar
algumas questões para que se inicie a Primeira Guerra. Isso aqui são os antecedentes. Agora nós vamos para as questões balcânicas. Eu vou dar um zoom na tela e aí vocês pausam esse vídeo, dá uma pausa no vídeo, tá bom? Só com a tela e copie o que está ali no caderno. Então vamos lá, agora vocês vão ouvir apenas a minha voz, né? Quando nós falamos em tensões nacionalistas, as tensões nacionalistas estavam ocorrendo entre países dentro de que continente? Europeu, tá? E aí nós vamos ter o pan-germanismo com a Alemanha, né? O que estava acontecendo? O forte sentimento nacionalista, lá no período que antecede a Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, como alguns historiadores chamam, vai contribuir para que as tensões fiquem ainda mais aceleradas entre as nações europeias. Então vai haver uma disputa entre as nações da Europa, né? Isso vai estimular a ideia de que os países imperialistas eram superiores aos demais, o que justifica o domínio de novos territórios. Então, o sentimento de que o europeu é superior, lembra lá do eurocentrismo, ainda é muito forte, tá bom? E aí na França, vamos lá para o revanchismo francês, lá no penúltimo tópico. Na França, o nacionalismo se manifestou por meio de um sentimento de revanche contra a Alemanha. O que aconteceu? A Alemanha e a França, elas disputaram uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871. E aí os franceses perderam para os alemães um território chamado, vai aparecer escrito embaixo para vocês, Alsácia-Lorena, que era uma região rica em minérios. Então pensa como é que a França não ficou, aborrecida, chateada e tipo, eu quero a revanche, né? E isso vai ser chamado, esse sentimento vai ser chamado de revanchismo francês. Então, tá, o que foi o revanchismo francês? Né? Foi um sentimento da França, né, de ter uma revanche contra a Alemanha por ter perdido a região da Alsácia-Lorena numa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, tá? Já na Alemanha, no pan-germanismo, no primeiro tópico, nós vamos ter um sentimento de nacionalismo chamado de pan-germanismo. Então, o que é pan-germanismo? Sentimento de nacionalismo muito forte do povo alemão. Que povo alemão era esse? Era um povo só? Não, eram vários povos germânicos que vai formar, né, um império extenso e poderoso, lá na parte do leste europeu. E aí o nacionalismo, ele vai ter como princípio o pan-eslavismo. Já estamos falando da Rússia, movimento liderado pelo Império Russo, que propunha a união dos povos eslavos. Então nós temos sentimentos nacionalistas que vão motivar a Primeira Guerra, tá bom? E aí, por último, nós temos as questões balcânicas. Na região dos Balcãs, o nacionalismo vai estimular ações violentas. A região era dominada pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano. Nós estamos falando agora de Oriente. E com o Oriente não existe conversa até hoje, tá? Eles não são muito de bate-papo, não. Então, o que vai acontecer? Além do Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano, diversas minorias nacionais, como os croatas, os bósnios, os ucranianos e os eslovenos, lutavam por sua independência. Então, nós temos países pequenos querendo se tornar independentes. De quem? Dos países imperialistas. E aí um dos povos eslavos da região, que é chamado, né, foi chamado, até hoje existe esse povo, os sérvios, vou colocar também no vídeo para vocês.
já havia se tornado independente do domínio do Império Turco-Otomano, tendo como base o pan-eslavismo. Qual era a base do pan-eslavismo? Sentimento de nacionalismo por parte dos povos eslavos que vai formar a Rússia, tá bom? Pretendia criar a Grande Sérvia, unindo todos os povos eslavos que estavam sob o domínio turco e austro-húngaro. Esse movimento era apoiado pelo Império Russo, que por ser a nação eslava mais poderosa do período, se considerava líder dos povos eslavos. Entre os interesses russos em unir os povos eslavos em um único império, estava o de dominar a região dos Balcãs e incorporá-la ao seu território, conquistando assim a cidade de Constantinopla e as saídas para o mar Mediterrâneo e para os estreitos de Bósforo e de Dardanelos. Aqui nós temos interesses econômicos escancarados, tá? Vocês vão ver aí que essa região dos Balcãs, ela vai ser motivo de treta mesmo entre os povos pan-eslavos, né? Do pan-eslavismo ali da Rússia. E aí agora nós vamos passar para a próxima fase da nossa aula, que vai ser o início da Primeira Guerra.